Olá, meu nome é Rebeca Borba, eu sou fisioterapeuta do trabalho e atuo no estado de Pernambuco como perita judicial e assistente técnica. Eu estou aqui hoje para falar sobre perícias judiciais, sua definição, o que diz o novo CPC e como se dá a atuação do fisioterapeuta como perito da justiça. Então, para começarmos, o que são perícias judiciais? Então, aqui eu tenho uma ilustração para exemplificar melhor do que se trata. Então aqui nós temos um trabalhador que foi acidentado. Assista ao vídeo do que os acidentes de trabalho, definição, equiparação legal, que vocês vão entender melhor que situações são essas. Mas eu tenho aqui um trabalhador acidentado que diz que a empresa teve culpa no seu acidente. Ou seja, essa lide, essa briga, ela vai para a justiça em geral. E cai nas mãos de um juiz para que ele decida se de fato aquela doença ou acidente foi decorrente das atividades laborais do trabalhador ou não, mas se o trabalhador está incapacitado para o trabalho ou não. Porém, o juiz, ele entende de leis, mas ele não sabe dizer acerca das questões da saúde do trabalhador. Foge da área de conhecimento do magistrado. Para isso, se faz necessário que o juiz nomeie, então, um perito da justiça, um expert naquele determinado assunto, para que lhe forneça um laudo pericial, e esse laudo pericial vai dar ao juiz as informações técnicas que ele precisa para julgar aquele caso. Portanto, o juiz, então, nomeia um perito da justiça. Esse perito judicial, ele deve ser imparcial. Ele não pode favorecer nem o reclamante, que é o trabalhador, e nem a reclamada, que é a empresa que está sendo processada. O perito do juiz, ele é imparcial e produz um laudo pericial. Porém, a lei também prevê a figura de dois outros peritos ou assistentes técnicos, que são os assistentes técnicos das partes. Portanto, o reclamante tem o direito de indicar um perito assistente técnico, assim como a reclamada também tem o direito de indicar um assistente técnico. Os assistentes técnicos, por sua vez, produzem um documento chamado parecer técnico. E o que a lei diz, não é? O novo CPC traz a previsão, no seu artigo 156, de que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Por que eu sublinhei o será? Porque esta foi uma das modificações que o novo CPC trouxe. O antigo CPC dizia que o juiz poderia ser assistido, dava ainda a dúvida, dava ainda a possibilidade do juiz não ser assistido. Já o novo CPC diz que o juiz será assistido, já trazendo a presunção de obrigatoriedade da perícia judicial nos casos em que o juiz dependa de conhecimento técnico ou científico. Então é importante a gente observar que não somente da área de saúde é realizada as perícias judiciais, mas, por exemplo, nós temos perícias em contabilidade, perícias em tecnologia da informação, dentre outras áreas de conhecimento técnico que fogem da expertise do magistrado. E ainda, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, trouxe essa definição de que a prova pericial é atividade essencial para o desdobramento instrumental do binômio justiça e saúde. Então, mais uma vez, quando a saúde ela é discutida dentro do meio judicial, é necessário que se haja a perícia técnica judicial. Mas quem pode ser perito da justiça, não é mesmo? Nesse mesmo artigo 156, que eu já falei do novo Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, diz que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Esse parágrafo trouxe algumas modificações também em relação ao Código de Processo Civil antigo. Quais são elas? Na versão antiga do Código, dizia que os peritos teriam que ser profissionais de nível universitário, o que o novo Código já não traz essa prerrogativa. Por quê? Porque entende-se que, por exemplo, aquele seringueiro que trabalha extraindo a seringa nas florestas,
Ele, apesar de não ser um profissional de nível superior, de nível universitário, ele é o expert daquela determinada atividade, daquela determinada função. Então aqui já se abre um leque maior na escolha do perito que o juiz pode fazer. Outra modificação também que o novo código trouxe é a possibilidade do juiz indicar órgãos ou técnicos ou científicos. Então, aqui o novo código já permite que o magistrado indique, por exemplo, associações, dentre outros órgãos e pessoa jurídica e não somente pessoa física, como o outro código previa. Mas se vocês observarem, a própria lei não faz restrição de natureza profissional quanto à escolha do perito, ou seja, a lei não diz que o perito tem que ser um médico, ou um fisioterapeuta, ou um engenheiro, ou um analista de tecnologia da informação. Isso fica a cargo do juiz escolher o profissional que possui a expertise em cada caso que está sendo analisado. E quem são os assistentes técnicos? O novo Código do Processo Civil, no seu artigo 466, parágrafo 1º, diz que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Ou seja, a lei diz que quem escolhe o assistente técnico são as partes reclamante ou reclamada, que indicam aquele profissional de sua confiança. Portanto, para resumir, o perito judicial, ele assiste o juiz. Ele deve ser imparcial e produz um documento chamado laudo pericial. Já os assistentes técnicos assistem às partes que lhe contratou. E eles são parciais, ou seja, o assistente técnico defende os interesses da parte que lhe contratou e eles produzem um documento chamado parecer técnico. E de que forma o fisioterapeuta atua dentro das perícias judiciais, seja como perito, seja como assistente técnico? Então, se a dúvida processual for acerca do nexo de causalidade, ou seja, acerca da relação entre o acidente sofrido e as atividades laborais do trabalhador, se há nexo, essa perícia deve ser realizada por fisioterapeuta. Já se a dúvida processual gira em torno da capacidade funcional do trabalhador, ou seja, se aquele trabalhador ele possui ou não a capacidade funcional para realizar o trabalho, ou se ele tem condições de ser reabilitado em outra função e que função seria essa perícia também deve ser realizada por um fisioterapeuta. E a terceira situação seria acerca das condições ergonômicas. Se as condições ergonômicas que aquela empresa fornece aos seus trabalhadores está adequada às normas vigentes do Brasil, se possui adequação às condições psicofisiológicas de cada trabalhador. Então, esse tipo de perícia acerca das condições ergonômicas também deve ser realizada por fisioterapeuta. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, convidá-los a conhecer a UNAP, a Unidade de Aprimoramento em Perícia. Acesse esse link aqui, unapcursos.com, que lá vocês vão ter acesso a toda a nossa agenda de cursos ainda desse ano de 2016. E não deixe de assistir os próximos vídeos. Ainda virão vídeos sobre os tipos de benefícios previdenciários, nexo de causalidade, de concausalidade. Então curtam a página da UNAP no Facebook, que vocês vão estar sabendo e por dentro de tudo. Até mais!